Fala pessoal, bora de live, vamos falar sobre prisões emocionais, as principais raízes emocionais aí que impedem o crescimento seu em várias áreas da sua vida. Fechou? Fixar aqui, ó, as principais prisões emocionais, como identificar e como resolver. Obrigado, Milene, por ter compartilhado. O que eu quero te pedir? Escreve aí de qual cidade que está participando. Já escreveu aqui, Tocantins, Palmas. Escreve aí de qual cidade está participando, ou de qual país. Sejam bem-vindos à live. Nós vamos falar sobre as principais prisões emocionais, como identificar e resolver. Clica bastante nesse coraçãozinho aí para que muitas pessoas possam receber essa live. Não somente você vai ser edificado. E também compartilha aí o aviãozinho, uma tarefa que eu vou te dar aí, ó. Pega esse aviãozinho e compartilha aí com 10 amigos, no mínimo aí, para que outras pessoas possam receber a live também. Fechou? Escreve aí de qual cidade? Goiânia, Fortaleza, São Paulo, Minas. Bora. Ó, fica comigo até o final da live. No final da live eu vou dar uma bonificação. Quem ficar até o final vai ter acesso a uma bonificação. Rio de Janeiro, Pará, Minas. Bora lá. Quem já fez a tarefa aí de clicar no coraçãozinho, compartilhar aí no mínimo com 10 pessoas? Quem fez a tarefa aí? Ok. Pega aí um caderno e a caneta, se você quiser anotar. Paraíba, Aracaju, Balneário Camboriú, Bahia, Arlinda, Mato Grosso. Ok, então quem fez a tarefa, ótimo. Quem não fez, clica no aviãozinho, compartilha com 10. Vai ser uma live rápida de 30 minutos. E eu vou falar das principais prisões emocionais que impedem o seu crescimento. Pega uma caneta e um caderno aí para você anotar, que eu acho que vai ser de extrema importância, porque quando você aprende algo ouvindo, anota e depois aplica, o seu aprendizado é surreal. Agora, se você participar da live apenas ouvindo e acha que vai memorizar, não vai ser bom, tá? Então, pega um caderno, uma caneta para anotar os principais pontos e no final vou tirar as dúvidas aí, as principais dúvidas. Itabira, São Paulo, Maceió, Tocantins, bora. Vamos lá, as prisões emocionais, as principais prisões emocionais. Como que isso está afetando a sua vida, né? E está impedindo de você avançar. Saiba que todas as prisões emocionais que existem é um direito, né, que você tem, né, um bem ou um direito de transferência, né? Você está transferindo um direito seu, um bem seu, para essa prisão emocional, seja uma pessoa ou seja uma circunstância. É você dar o direito para alguém ou dar o direito para uma circunstância, fazer que você fique alienado, preso e não consiga romper. A prisão emocional é omitir a gestão da própria vida. Isso aqui é uma das coisas que nós compartilhamos no Jornada Interna, mas eu vou fazer um resumo para que você possa entender. E você que vai vir no Jornada Interna, o que eu vou falar aqui vai ser muito mais profundo no Jornada, mas quem não puder vir vai pegar aqui um conteúdo fantástico. Então, o que é uma prisão emocional? É omitir a gestão da própria vida, é uma transferência de um bem ou direito legítimo para outra pessoa ou para a circunstância que você está passando. E a melhor forma de aprisionar a vida emocional de alguém é fazer com que esta pessoa obedeça aos comandos sem perceber que está fazendo. Então, prisão emocional, quando você está refém de algo, eu vou falar os pontos das principais prisões, faz que você venha responder ao comando, responder algumas coisas sem perceber que está respondendo. Então, que acaba sendo inconsciente uma repetição de padrão comportamental referente à prisão emocional que você tem. Vou falar da primeira prisão emocional que existe. É a ignorância. Todo ser nasce tolo e cresce, né, através da sua própria ignorância, e se ela não se permitir a um novo conhecimento, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai avançar.
Então, a prisão emocional, o primeiro ponto, né, uma das principais, é a ignorância. Talvez você é ignorante em diversos assuntos. E você não consegue romper porque a sua ignorância não permite. O que é ignorância? É não ter o conhecimento sobre algo. Você não permite ouvir algo, você não se permite aprender algo. Por exemplo, talvez você nunca ouviu sobre bloqueios emocionais. Aí, como você talvez nunca ouviu, você acaba sendo ignorante e com isso você rejeita. Talvez você nunca ouviu sobre repetição de padrão comportamental, uma repetição de ciclo. Então, como você nunca ouviu, nunca aprendeu, você é ignorante e não se permite ouvir e com isso não consegue sair de um ciclo repetitivo por causa da ignorância. Então, a ignorância impede o seu crescimento. Um exemplo aqui básico, todos nós um dia nascemos e um dia nós aprendemos a andar. Então, antes de você andar, você era ignorante para andar. Porque você aprendeu a andar. Uns aprendem mais cedo, né, antes de um ano, outros com depois de um ano. Por quê? De tanto você ver e ouvir, de perceber, de ver. Pessoas se movimentando, andando, você se levantou e começou a andar. Logo em seguida, você começou a falar algumas palavras, de tanto ouvir. Então você está ouvindo, então você era ignorante para falar e você deixou de ser ignorante na comunicação, porque você está ouvindo alguém falando. Não mudou, tá? Você cresceu e hoje é adulto e você continua aprendendo. Quando que você continua aprendendo? A partir do momento que você se permite. Então, às vezes, você era ignorante para alguns assuntos e hoje você não é mais. Tem assuntos que você não domina, assim como tem assuntos que eu não domino. Então, nós somos ignorantes naquele assunto por não ter o conhecimento. E quando que eu sou liberto dessa ignorância? Quando eu tenho conhecimento sobre algo e começo a aplicar aquilo que eu estou ouvindo. Um exemplo, existe um bloqueio emocional que você precisa tratar. Você nunca fez um processo de desbloqueio emocional. Aí você tem o conhecimento de como aplicar, de como fazer. Você faz o processo, então você aprendeu, resolveu uma situação emocional na sua vida e com isso você começou a avançar. E agora, depois que você faz o primeiro processo de desbloqueio emocional, você começa a aprender a identificar outros bloqueios que você tem. Com isso, o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo processo de desbloqueio emocional como você fez em uma outra área da sua vida, aplicando da mesma maneira que você aplicou. Então você deixou de ser ignorante. Antes você não sabia que tinha bloqueio emocional. Agora você sabe que tem. Só que agora você não apenas sabe que tem, você sabe como resolver ou como fazer o processo. E depois que você aprendeu a fazer o processo de desbloqueio emocional, quando surge outra situação, você não vai ter tanta dificuldade em fazer o processo de desbloqueio emocional. Então a primeira prisão emocional se chama ignorância. Tem muitos assuntos que você é ignorante, assim como eu. Aqui, a maior ignorância do ser humano é a falta de humildade. Pensa que já sabe de tudo e esquece que a vida é uma faculdade infinita, aprendendo todos os dias, o dia todo. Igual eu falei ontem na live. Quem estava aqui na live ontem? Que eu falei sobre o conhecimento. O conhecimento é importante? Sim ou não? Escreve aí. O conhecimento é importante? Você deseja ter conhecimento? Então, o conhecimento é importante, certo? Então, todo conhecimento é importante? Sim, com certeza. Então, a referente ao conhecimento que você está adquirindo, esse conhecimento é importante, ok? E eu falei ontem na live, vou repetir para quem não participou. Então, o mesmo conhecimento que me liberta, hoje, é o mesmo conhecimento que pode estar me escravizando. Então, quanto eu mais sei, mais escravo eu me torno daquilo que eu sei. Então, o que eu preciso fazer? Estar aberto ao novo. Então, se eu não estou aberto ao novo, o conhecimento que eu adquiri se tornou uma ignorância para que eu não possa ir para o próximo nível, que vai impedir de eu ir para o próximo nível. Então, a ignorância ela pode estar em várias pontas, igual falou. É muito fácil, né? Não sei se o comentário trazendo você para o jogo, né? Quando nós colocamos que nós não podemos ser arrogantes, soberbos e não, né, deixar de ser humilde.
envolver nós, tá? Porque se a gente coloca na posição, não, eu não sou como esses soberbos, esses cheios de si mesmo, cheios de altivez de espírito. Então não vai por esse caminho, né? Apontar que os outros são arrogantes. Talvez os arrogantes somos nós, de estar apontando alguém que era arrogante. Então saia dessa posição, saia desse julgamento, porque senão você não avança, porque senão você coloca como alguém superior, acha que as pessoas que querem te ensinar são arrogantes, são soberbos, são prepotentes. Então essas pessoas, elas precisam ter um conhecimento para sair dessa prisão, mas nós também precisamos ter para sair de prisões emocionais que nós entramos. Então a ignorância é uma delas. A ignorância do julgamento, a ignorância do não aprendizado, a ignorância de achar que só o seu mundo é certo, a ignorância que você acha que não existe ferramentas que podem te ajudar além daquilo que você já tem vivido, a ignorância de achar que somente no seu mundo você vai ser transformado, que você vai crescer, a ignorância para empreender, a ignorância para investir, a ignorância para lidar com recursos financeiros, porque talvez você não tenha tido conhecimento ou estudo sobre finanças, hoje talvez você é ignorante para administrar as suas finanças. E com isso você não avança, porque não se permite, não lê um livro, não faz um curso, não busca um conhecimento. Então a ignorância, ela se torna uma prisão emocional. Então eu posso ser ignorante em várias áreas da minha vida e não cresço, eu me torno refém dessa ignorância. E com isso eu não prospero financeiramente, eu não consigo romper no meu casamento, porque eu sou ignorante, eu não me permito mudar como marido, ser um melhor pai. Então a ignorância, ela pode estar em diversas áreas da nossa vida. Então a ignorância é a primeira prisão emocional. A segunda que eu coloquei aqui para poder compartilhar, não tem como compartilhar todas, se chama religião. Olha uma ignorância que existe aqui, ó. Presta atenção. Olha a ignorância. Quem já ouviu que política, futebol e religião não discute? Quem já ouviu isso? Eu acho que todos que estão aqui, né? Por qual motivo não discute? Política, futebol e religião. Nós já vemos na sequência da ignorância aqui, né? Vamos entrar nessa ponta. A religião também é uma prisão emocional. Aí eu vou te explicar por quê. Só para você entender. Não estou falando que a religião não ajuda as pessoas, tá? A religião ajuda muito as pessoas, mas também prejudica demais. A gente tem que falar os dois lados. Mas por qual motivo as pessoas falam que religião, política e futebol não pode discutir? Por qual motivo? Existe algo simples. É porque todo mundo é alienado que vai por esse caminho. Por que são alienados? Defende mais a política, a religião e o futebol do que amar o próximo. Ah, se você é da religião A e eu sou da B, nós não conectamos. Eu te rejeito porque você é de uma outra linha política diferente da minha. Então, na realidade, nós estamos levantando bandeiras de futebol, de religião, de política, muito mais do que a vida. Então tem pessoas hoje que pai e filhos estão desconectados porque são de religiões diferentes. Pai e filhos estão desconectados porque acreditam em uma linha de política diferente. Amigos estão desconectados por causa de, às vezes, de time de futebol. Então, a alienação de não discutir faz que a gente não venha ter conexão com pessoas diferentes. E entramos em um mundo, uma bolha no qual é mais importante a bandeira que eu defendo do que às vezes as pessoas da minha própria casa, do que às vezes a minha esposa, do que às vezes o meu filho, do que às vezes o meu pai, minha mãe, pessoas importantes. Só porque eles acreditam de uma forma diferente, eu acabo rejeitando. Então eu sou preso emocionalmente ou alienado emocionalmente a uma linha religiosa que condena tudo e todos. Então a religião, pegando essa ponta como prisão emocional, como nós vamos falar de outra, nós falamos da ignorância, mas vamos falar da religião. Etimologicamente, se você não sabe no original da palavra, em latim significa religare, que é ligar o homem a Deus e mais nada que isso. É um laço de piedade. Mas os religiosos, em geral, querem ser os pedágios.
A religião aprisiona a mente das pessoas, pregando a respeito a uma falsa liberdade que às vezes os próprios pregadores ou líderes e mestres das suas religiões não vivem. Então é muito fácil eu conduzir a você a viver algo que eu não vivo, ou pregar sobre algo que eu não estou passando. Vou dar um exemplo, que é muito fácil aí, tem pessoas que condenam, às vezes pessoas que são divorciadas, ou que está casado pela segunda vez, segundo a lógica e conhecimento que ela tem religioso. Então, o casamento dela, que é o primeiro e único, que talvez tenha diversos problemas, é perfeito. Mas você que casou e separou, não pode casar de novo, e com isso você entra em uma doença religiosa, achando que Deus está te condenando por aquilo que estão pregando por aí, ou estão ensinando por aí. Estou pegando uma linha bem aberta só para vocês entenderem. Talvez você nunca ouviu sobre isso, talvez você não faz parte, mas como eu acompanho muitas pessoas, às vezes as pessoas chegam em mim e falam: Alan, eu não posso casar de novo, porque eu era casada, separei e agora eu me sinto condenada, porque está escrito na Bíblia que aquele que é divorciado e se casar pela segunda vez estará em adultério. Então não posso, porque está escrito. Aí eu te pego aqui, então você é tão limitado a seguir algo que está escrito e não tem uma intimidade com o seu pai, que é Deus, que está acima do que está escrito. Então esse Deus que você serve, ou Deus que você acredita, ele é um Deus mau, que te obriga a viver conforme a regra, conforme a escrita. Imagine você se relacionando com seus filhos baseado no que está escrito no caderno. É assim que você se relaciona com seu filho? Filho, de manhã acorda às 6 horas da manhã, prepare o café da manhã, depois lave a louça, escove os dentes, tome banho, vá para a escola, arrume material. Quando chegar 12h30, chegue no horário para você almoçar. Se você quebrar algumas coisas dessas, você estará fora daqui. Então, assim, eu só estou dando um ponto que, não estou falando aqui que você não deva ter religião, nada disso, tá? Mas é princípios, e princípios, isso é inegável. Eu só estou trazendo uma ponta aqui, jovens que estão me conhecendo pela primeira vez, é que você limita o poder de Deus baseado no que está escrito. Vamos lá, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus porque ela revela Cristo. E da Bíblia, geral, nasceu milhares de religiões. Católica, evangélica, espírita, umbanda, candomblé e assim vai. Cada um tem as suas crenças e segue conforme o que acredita. Mas o povo deveria ser menos religiosos e mais íntimos de Deus, ao ponto de ter um pai que conhece na intimidade, que pode fazer na sua vida além do que está escrito. Porque se você não se relaciona com o seu filho baseado no que está escrito, não estou falando aqui que você tenha que viver de qualquer jeito. Não é isso, e não estou anulando nada. É cada um no seu individual com Deus, para ter a percepção daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E aquilo que Deus tem que fazer na sua vida é você e Ele. Mas quando eu aponto aqui a segunda prisão emocional como religião, é que os líderes religiosos pregam sobre uma falsa liberdade que eles mesmos não vivem, a grande maioria. Não vou generalizar, mas te traz para uma linha fechada, no qual eles ditam de como você tem que viver. E isso também é uma prisão emocional chamada religiosa, que você tem medo de decidir ou de viver baseado no que você está ouvindo todos os dias na religião que você faz parte. Independente de qual você faz parte. Talvez a sua. E talvez você nem perceba, porque você está respondendo ao comando sem que perceba. Não percebe a resposta inconsciente que você está dando por estar em um ambiente, dia e noite, semana após semana, ouvindo sobre algo e fazendo você acreditar de uma forma absoluta. Nós somos um espírito, contemos uma alma e habitamos em um corpo. A visão e a audição são os dois principais sentidos do corpo. Isso aqui é faculdade do corpo, sentidos.
Quando eu vejo e ouço todo dia, o que acontece com a minha alma? A minha alma começa a ficar refém, prisioneira daquilo que eu estou vendo e ouvindo todos os dias. Vendo e ouvindo todos os dias. Vendo e ouvindo todos os dias. Então essa prisão emocional que eu me entrego a um pastor, a um padre, a um pai de santo, a um líder do espiritismo e assim vai, de tanto ouvir e ver, faz eu crer fielmente em tudo que está sendo ensinado. E tudo que está sendo ensinado se torna inquestionável. E acaba que eu não tenho mais, ou nunca tive talvez, uma liberdade, uma intimidade com Deus, porque eu sempre terceirizei o meu relacionamento para quem dita as regras de como eu tenho que me posicionar espiritualmente falando. Então, a mesma religião que pode ajudar muitos, a mesma religião também pode afetar a muitos. Eu não estou falando aqui que não tem lugares bons que você não deva visitar e que você não deva fazer parte. Só não terceirize aquilo que é responsabilidade sua. Você é realmente a média das pessoas que você mais vive. Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Isso não é bíblico, mas é um ensino que nós podemos dizer que é verdade. Mas se a gente olhar para Jesus, Jesus andou com um monte de pessoas. As piores pessoas que você possa imaginar. E Jesus não foi influenciado por ninguém. Pelo contrário, ele influenciou. Ele não julgou, não condenou, pelo menos ele amou, perdoou, aceitou, não lançou ninguém fora. Ou não ditou a regra, você tem que viver dessa forma, você é obrigado. Ele não veio por esse padrão. Eu tenho conhecimento, que eu sou formado também em teologia, mas o Jesus que ensinam por aí eu desconheço, que te obriga a viver do jeito que ele quer. Isso não é um libertador, isso não aponta para um salvador, isso aponta para um ditador, para uma pessoa que quer escravizar, que foge totalmente de uma realidade de um Deus que ama, que abraça, que acolhe, que te dá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª chance, quantas chances for necessária. Mas criam por aí um Deus que te mata, que te condena, que te lança no inferno, que lança uma doença sobre a sua vida, que você não prospera pelos caminhos que você está andando. Então, tem que enxergar quem você está ouvindo e ter percepção se realmente aquilo que você está ouvindo vai te edificar ou não. Eu não estou falando aqui para você ouvir algo para massagear o seu ego, ou apenas contos de fada, que o mundo é maravilhoso e não existe nenhum problema. Então eu preciso ter uma percepção de quem eu sou em Deus. Você tem clareza de quem você é em Deus? Ou você terceirizou para outras pessoas, para elas ditarem quem você é em Deus? Você terceirizou ou você é o responsável? Então quem entrou no início da live aqui, essa é a segunda prisão emocional. A primeira, ignorância. A segunda, religião. A outra prisão emocional é uma outra linha aqui, que chama informação. Tudo que você está ouvindo, tudo que você está aprendendo, tudo que você está adquirindo de conhecimento, pode fazer você se tornar refém das informações, das redes sociais, dos canais abertos, fechados, dos outdoor, rádio, revistas, informações. Líderes religiosos, líderes políticos e assim vai. Constantemente, tanto eu, todos nós aqui estamos sendo bombardeados de informação. Informações que talvez faz a gente ser refém, de a gente não ter tomado as decisões que deveríamos. Ou começar a acreditar em algo que não deveríamos. Dar ouvido a coisas que não deveríamos. Tudo isso faz nós ficarmos refém a essas informações. Então, prisão emocional também está ligada às informações. Quais informações você tem recebido ultimamente? Quem você tem ouvido? O que você tem assistido? Quais são os livros que você está lendo? Às vezes você crê fielmente em um livro e não tem questionamento nenhum sobre o que você lê.
ou sobre quem você ouve. Não há nenhum questionamento. A sua alma se entregou ao ponto que você não se permite ouvir mais ninguém. Ó, no final nós vamos liberar um bônus aqui, tá? Uma bonificação para quem ficar até o final da live. A Bíblia é maravilhosa, mas as pessoas entendem e traduzem do jeito que fica confortável para elas. Vi um caso de um homem, membro de uma igreja, com carne, pagamento, não entendi, mas tudo bem. Uma das coisas que a gente precisa entender e enxergar, que Deus, né, pegando esse ponto aqui, Ele quer se relacionar com você além do que está escrito. Pare de ser religioso e querer se relacionar com Deus baseado no que somente está escrito, porque o que está escrito é de extrema importância, mas Deus nos chama para ter uma intimidade no qual vai além do que está escrito. Não para uma libertinagem, mas também não para uma escravidão. Um Deus ditador, que não pode nada. Saiba que você precisa enxergar quem você é nele. Nós precisamos enxergar. Para sair de prisões como essa. A terceira prisão é informação. Quantas informações você tem recebido? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu cresci sem pai, sem mãe, fui ter conhecimento deles depois de 35 anos. Assim minha vida é abençoada. Tive um primeiro casamento só de sofrimento, mas Deus tão bom que me livrei e hoje é libertação. Exatamente, só segue. O homem que não pode, ok, pagar carne mental, mensal não pode, não entendi. Então assim, a percepção que você tem que ter é ter clareza de quem você é. Até que dia você vai continuar terceirizando a responsabilidade que é sua? Até que dia? Até que dia? Então, quantas informações você carrega? Ó, ignorância é a primeira. Você acredita que você tem algumas áreas da sua vida que você é ignorante, que faz você ser refém? Sim ou não? Ó, corrigindo o que você falou, que tudo me é lícito, né? Nem tudo me convém. Tudo é lícito. Vou dar um exemplo aqui. Eu já fui fumante. Em média aí 10 anos fumando. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, filtro vermelho, Hollywood Red. Parei de fumar em 2007. Não conhecia Deus, não tinha intimidade nenhuma com Deus. Fui conhecer Deus depois, ter uma experiência com Ele. Estado de consciência. Certo. Hoje sou livre. Isso é liberdade. O que é ser livre? Hoje eu sou livre para não fumar. Mas se eu quiser fumar, eu posso fumar. Mas como eu sou livre, eu não fumo. Mas se eu quiser, eu posso fumar. Aí você chegar em um fumante e falar, pare de fumar agora, vamos ver se você é livre. O fumante não consegue parar. Sabe por quê? Porque ele é escravo. Então todo escravo, como você falou, tudo é ilícito e tudo me convém, aponta para o nível de liberdade. Então tudo aquilo que te escraviza faz você ser refém. Mas eu tenho a liberdade de dizer não, mas eu também tenho a liberdade de dizer sim. Só que não cabe eu ou você ditar como que tem que ser. É individual. É individual. Por mais que possamos edificar a vida um do outro de uma forma coletiva. Então é individual. Então se você está passando por um processo de prisões emocionais, por que eu estou trazendo essa live? Para você reconhecer e no final, quem quiser viver uma experiência presencial online, vai ter essa oportunidade que eu vou liberar uma bonificação. Como ter essa clareza que você tanto fala? Se permitindo. Você está se permitindo aqui de ouvir. Sabe qual que é o problema, Ananias? Você está ouvindo a mesma pessoa, talvez, ou muitas pessoas, desde a sua infância. Então, desde bebezinho até hoje, 30, 40 anos, você está sendo programado. Programado. Aí você vem numa live como essa, ouve um assunto novo, é ignorante sobre esse assunto, não tem clareza, mas algumas coisas bate, você fala, cara, é até interessante, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Eu enxergo diferente.
É pelas coisas que você enxerga do passado e que você aprendeu até hoje. Ó, recebi a sua mensagem no Instagram, estou aguardando a ligação. Vai ligar. Manda de novo um oi com WhatsApp. Impede você avançar. Então, o que está impedindo você avançar hoje? O não se permitir. Como se libertar do sentimento de filha de uma mãe narcisista. Amo minha mãe, mas ela me faz mal. Você vai vir no Jornada Interna, que pelo nome, acho que você estava aqui ontem na live, você vai resolver esse final de semana, Maria. 3 e 4 aqui em Alphaville. Então, a prisão emocional de informação faz você não avançar. Aí você tem a informação, lembra do conhecimento? O mesmo conhecimento que liberta é o mesmo que escraviza. Quanto mais eu sei, mais escravo me torno daquilo que eu sei. O que eu preciso? Estar aberto ao novo. Como faço para participar pessoalmente com a família? No final da live eu vou liberar uma bonificação. Quem estiver na live vai conseguir acessar uma bonificação para vir pessoalmente aqui esse final de semana. Vamos para a próxima prisão emocional. Medo. Medo. Você tem medo de muitas coisas. Medo de investir, medo de se relacionar, medo da morte, medo da pobreza, medo de faltar. Por que tem tanto esses medos? Porque presenciou muitas situações de danos na vida de outras pessoas, ou passou por muita dificuldade, ou já foi traída, ou passou várias situações que te levou a ter esses medos. Esses medos não estão permitindo você avançar. Avançar em várias áreas da sua vida. Então, a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual o verdadeiro amor? O verdadeiro amor eu sei que é Deus. Ok. Saber que Deus é o verdadeiro amor faz eu não ter mais medo? Não. Então eu preciso ter uma experiência com esse verdadeiro amor, para que todo medo seja lançado fora. Não é algo religioso, não é apenas ir numa quarta e um domingo, em um culto, em uma missa, ou participar de alguma reunião religiosa. É você se permitir ser amada. Você ser sincera com Deus, de colocar os seus medos, as suas dificuldades para fora. Reconhecer quem é Deus na sua vida. Meu coração não confia mais em ninguém. Fui tão magoada que fui cometida a um câncer e estou em tratamento agora. Existe cura e existe solução para você. Saiba que tudo que você passou, todos que estão aqui, existe solução. O problema é que quando nós sofremos emocionalmente falando, ficamos presos, refém dessas decepções emocionais, desses traumas emocionais. E por não se desconectar dessas mágoas, desses danos, de ter sido afetado na nossa essência, nós não conseguimos avançar. Então, você que quer superar essa situação, esse final de semana você vai ter oportunidade. Eu não vou te garantir que você vai ser curado de um câncer, mas o Deus que eu creio pode te curar. Eu não vou te garantir que você vai ser curado de uma doença física, mas eu te falo que diversas doenças emocionais você vai ser curada. Olha a pergunta aqui, eu quero ganhar a minha salvação. A salvação é de graça. Não tem nada que você possa fazer para ganhar ela. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, crê com seu coração e confessar com sua boca, será salvo. Está em Efésios 2. Você vai ver lá que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. E a fé que Ele nos dá, nem é nós que temos, foi Ele que nos deu a ter essa fé nele. E a gente sai da equação, é Ele que faz. Então, o medo, por exemplo, quero ter a minha salvação. Medo de não ser salvo. Aí eu te pergunto, salvo do quê?
Me ajuda, eu sofri abuso na infância, sofri abandono de mãe, vivo 11 anos num casamento tóxico. Me ajuda, amigo. Jornada interna esse final de semana, aqui em Alphaville. Tem gente vindo da Inglaterra esse final de semana. Independente de onde você está, você consegue superar isso. Mas você tem que dar um passo de fé. Ah, mas eu moro no Maranhão, eu moro em Maceió. Então tem que mudar a mentalidade. Muda a mentalidade. Medo. Medo de perder a salvação. Deixa eu te falar. Se você tem medo de perder a salvação, que dia você vai ter certeza que você vai ter ela? O medo já mostra muitas coisas. São tantos ensinos que nós vamos aprendendo, que nós vamos lutando para ter algo, e no final da vida, talvez passou a vida inteira e não conquistamos nada. E talvez nem o que passamos buscando para conquistar, se a gente tivesse ajustado, essas conquistas seriam apenas demais coisas que nos alcançaria. Preciso me curar e aceitar a morte para mim. Tá difícil, mas creio que Deus vai me curar. Deus vai te curar, creia nisso. Quem esse final de semana consegue vir presencialmente aqui? Eu vou falar das 2 últimas prisões emocionais e eu vou liberar a bonificação. Será que você consegue vir pessoalmente? Alan, estou em outro estado. Hoje é terça. Terça-feira. Aqui, as pessoas estão com medo de Deus porque foram ensinadas que Deus é carrasco. É isso mesmo. Moro em Manaus. Qualquer pessoa, qualquer lugar, você pode chegar aqui. Vamos lá para a quinta prisão emocional. Ambiência. O ambiente que você está inserido. O ambiente que você está inserido faz você repetir padrões comportamentais. O último é o pior, tá? Esses são os 4. Primeiro, o último aqui é o pior de todos, que eu vou falar daqui a pouco. Então, a ambiência que você está inserida faz você ser refém. Quem em sua volta está crescendo, rompendo? Olha as pessoas aí do seu lado. Amigos, parentes. Vê as pessoas. Elas têm os mesmos resultados que você. Elas falam igual a você. Elas julgam talvez igual a você. Elas brigam igual a você. Elas se comunicam igual a você. É o mesmo grupo. É a mesma configuração. Não consegue mudar porque a ambiência não permite. E quando você tenta buscar algo fora, essa mesma ambiência, ela te condena. Acha que é algo que é besteira, que é da sua cabeça, que você está iludido, está iludida, está ouvindo o que não deveria, e que a vida é isso mesmo. A ambiência não permite você acreditar. A ambiência não permite você fazer diferente. A ambiência, ela retém você repetir o que a ambiência permite. Então vem, ó, vamos estar junto, Marli. Final de semana. Ó, minha mãe faleceu de Covid, não olha foto. Não olho foto, não deixe em minha mente pensar nela aqui, porque fico no desespero. Engordei 45 quilos depois que a mãe faleceu. É isso, então aqui, eu vou falar sobre a última prisão mental aqui para liberar a bonificação. Você já tem data do próximo jornada interna presencial, né? Sou contador e estou numa jornada de imposto de renda. Não consigo ir agora. O próximo é esse 3 e 4, mas você precisa garantir uma bonificação que eu vou liberar agora para você vir no primeiro final de semana de julho, que vai ser 6 e 7 ou 7 e 8. Junho. Tá?
6 e 7 ou 7 e 8. É o primeiro final de semana. Mas eu vou liberar a bonificação aqui, fica até o final da live. Então a ambiência que você está inserido, o que acontece? Não permite você avançar. Eu moro hoje aqui em Alphaville. Ó, vou falar de ambiência. Você quer ouvir o poder da ambiência? Vou te falar aqui, a minha história. Storytelling, só para você entender. Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, periferia. Vila Guarani. Quem conhece Zona Leste de São Paulo vai saber a região aí, quem conhece Zona Leste. Eu morei próximo ao Jardim Vila Formosa ali, Vila Formosa, Avenida Sapopemba, é uma periferia chamada Vila Guarani. Cresci, nasci ali, favela, né, um ambiente que não permite você enxergar do que você está vendo todos os dias. As dificuldades, a ambiência, as falas, a forma, as pessoas. É o ambiente, é o seu grupo, é o lugar que você nasceu. Você vai rejeitar isso? Não. Você convive, você aceita, você ama e você cresce naquele ambiente. 17 anos, 20 anos, aliás, eu morei ali. Quando completei 20 anos, eu fui para Goiânia. Morei 17 anos em Goiânia. 17 anos em Goiânia, um ambiente totalmente diferente do que foi Vila Guarani, Zona Leste, São Paulo. Outra comunicação, forma de trabalhar, agir, dia a dia. Então, é um processo. Eu estava aqui 20 anos em uma ambiência, trabalhava como CLT, ganhava R$220 por mês, trabalhava no McDonald's, ali do Carrefour da Aricanduva, da Avenida Rio das Pedras, próximo ao Terminal Carrão. Eu lembro bem os lugares e eu cito as regiões. Então, fiquei ali, ganhava R$220, isso em 2004, 2003, minha última CLT. Fui para Goiânia empreender. Cheguei lá em 2004, 20 anos, morando em São Paulo, 2004, Goiânia. Cheguei lá e comecei a empreender. Eu nunca tinha empreendido. Comecei a empreender. Mudou a ambiência, a oportunidade de negócio e como fazer recurso. Eu vou encerrar a live daqui a pouco. Fica aí para você receber a bonificação. Não sai. E eu vou falar da última parental aqui, da prisão emocional, que é parental. Você vai ver o dano que ela gera. Quando eu comecei a ter um resultado em 2004, eu comecei a empreender, eu fui trabalhar com vendas. Eu tinha que vender para me fazer meu próprio salário. Sabe o que aconteceu comigo? Uma pessoa, um jovem que ganhava R$220 por mês, em 2004, no mesmo ano que eu me desconectei da CLT, que foi no início de 2004, e eu fui para Goiânia, no mesmo ano, coisa de 2 meses depois, eu comecei a ganhar 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia o que eu ganhava por mês. Só que eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. Eu trabalhava um mês inteiro para ganhar 220 e eu comecei a ganhar 5 vezes mais por dia. Isso em 2004. Então a pessoa que não estava pronta para isso, porque a ambiência anterior não me permitiu, não me ensinou a lidar com muito recurso financeiro, então da mesma forma que eu ganhava, eu gastava. Eu não saía do lugar, mas eu fazia 5 salários, 3 salários, 4 salários, quase todos os dias, trabalhando com venda em 2004. Então eu era ignorante para lidar com dinheiro, mas a ambiência que eu estava inserido, o que aconteceu comigo? Começou a me ajudar a lidar melhor com as finanças. Então a pessoa que nasceu em uma periferia, saiu de uma favela, foi para uma outra cidade, né, em Goiânia, comecei a trabalhar, empreender e comecei a crescer. A ambiência de Goiânia, conheci minha esposa, casei, tenho 2 filhos, vou fazer 15 anos de casado. E agora eu estou aqui em Alphaville, tem 4 anos. Ambiência totalmente diferente. Eu fiz um resumo só para você entender. Eu fui conhecer a praia quando eu tinha 12 anos de idade. Foi meu tio que me levou porque eu implorei para ele me levar. Mas a minha filha, que tem 1 ano e meio, em 2015, ela foi conhecer uma praia chamada Daytona Beach, em Orlando. Nós fomos para Orlando. Daytona Beach é uma cidade vizinha, não lembro o nome
da cidade, mas a gente foi em Tampa e uma outra cidade, e a praia que ela foi conhecer com 1 ano e meio. Ó, você vê em questão de ambiência. Por que eu estou falando? Só para você entender. Uma pessoa que nasceu numa ambiência, tendo várias praias aqui em São Paulo, eu demorei 12 anos para conhecer a praia. E a minha filha, por ter mudado a frequência, estar em uma outra ambiência, a minha filha ter nascido em uma outra frequência, em uma outra ambiência, com 1 ano e meio, já estava conhecendo uma praia nos Estados Unidos. Olha a diferença de uma filha para um pai que viveu em um outro ambiente. Então, o pai, 12 anos, conheceu a praia. A filha, com 1 ano e meio, conheceu uma praia nos Estados Unidos. Por que eu estou te pontuando isso? Só para você entender. Se eu não tivesse tomado uma decisão de mudar de cidade, me permitir a oportunidade de negócio, sair do CLT e começar a empreender, conectar com novas pessoas, estar em ambientes diferentes, jamais eu estaria aqui, casado, com 2 filhos, morando onde eu moro. Lógico que tudo é Deus, mas Deus nos dá a oportunidade de enxergar. Só que Deus também, não só enxergar, Deus dá as oportunidades. Só que cabe nós ter a tomada de decisão de sair de certos ambientes e começar a ir para ambientes onde vai trazer crescimento, edificação, rompimento. Como você quer crescer? Passando o mesmo final de semana do mesmo jeito. Bebida, talvez, ou a mesma coisa, o mesmo grupo, a mesma festa, as mesmas pessoas. Você que é jovem, independente da sua idade. Se você não se permitir, você não cresce, você não rompe. Porque as pessoas que você anda hoje, o ambiente que você está, já te entregou o que poderia te entregar. E acabou. É em outro ambiente que você vai conseguir algo. E para finalizar e liberar aqui a bonificação para vocês, a última ambiência, a última prisão emocional que afeta diretamente as pessoas, se chama parental. A pior prisão emocional se chama parental. Todos vocês que estão aqui na live, querendo ou não, vocês têm prisões emocionais, ou com pai, ou com mãe, ou com tio, ou com tia, avó, avô, irmão, irmã. Ah, mas minha família foi maravilhosa. Mas eu vou te falar aqui. O que é uma prisão parental? Presta atenção. É a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelas que têm a criança ou adolescente sob a sua autoridade. Então, as experiências negativas que você teve com pai e mãe, e essas pessoas não foram ressignificadas no seu inconsciente, qual a quinta prisão? A quinta prisão é a ambiência. Essa é a sexta. Essas pessoas que não foram ressignificadas no seu inconsciente, impede. Olha aqui, vou dar um exemplo. Olha um exemplo. Você parece mais com seu pai ou com a sua mãe? Outro exemplo. A pessoa que você casou. Você que é mulher. O marido que você casou. Parece com seu pai? Você que é homem. A mulher que você casou parece com a sua mãe? Então o que acontece? Você reproduz um comportamento semelhante das principais pessoas que você mais conviveu. As principais pessoas que você mais conviveu, você repete o padrão. Um exemplo, se você nasceu em um ambiente onde seus pais brigavam demais no casamento, você ou rejeita, constitui família, ou você só atrai relacionamentos que vão reproduzir brigas. Você acaba reproduzindo o mesmo nível de relacionamento com o seu cônjuge, igual era o relacionamento dos seus pais. Se você passou por uma família, pai e mãe, que traíram, se divorciaram, inconscientemente, se você não tratar, você pode repetir o mesmo padrão de traição e também de divórcio. É isso aí, ignorância, religião, informação, medo, ambiência, e a última agora se chama parental. Então, você reproduz aquilo que você presenciou. Ignorância a primeira, religião a segunda, informação a terceira, medo a quarta, ambiência a quinta e parental a sexta. Ok? Então, quando você reproduz
o que você presenciou a vida inteira, você está em um ciclo que você não consegue enxergar. É inconsciente. É inconsciente. Ó, tenho 39 anos e já fui casado 3 vezes. Aí eu vou perguntar para a Vanessa, como que foi o casamento dos seus pais? Só escreve aí. Quem que você... O exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que não teve o lado afetivo de uma mãe, de um pai, esse preenchimento, hoje se entrega para qualquer tipo de pessoa. Talvez você nunca ouviu do seu pai e de sua mãe, eu te amo. E sabe o que você tem dificuldade de falar? Eu te amo. Ou talvez você conseguiu superar isso hoje e fala, nunca recebi, mas eu consigo falar. Mas você consegue falar para eles? Você consegue falar para eles? Às vezes você não consegue, porque você nunca ouviu. Um exemplo, a pessoa que foi rejeitada pela mãe, qual que é o comportamento emocional que ela tem hoje? De rejeição. Então ela implora para ser aceita nos ambientes que ela está entrando. Então em todo ambiente que ela entra, ela se sente rejeitada. O olhar da pessoa, o gesto da pessoa, qualquer lugar que ela vai, ela acha que as pessoas estão rejeitando. A forma que as pessoas estão falando, olhando para ela, reagindo. Mas na realidade o problema não está nas pessoas, o problema está em você. E não são as pessoas que estão te rejeitando, é você mesmo que não se aceita do jeito que você é. Na realidade, isso tudo acontecendo porque existe uma raiz emocional, talvez, da rejeição que você sofreu na infância com a sua mãe. Outro tipo de bloqueio emocional que um pai ou uma mãe pode gerar, bloqueio de inferioridade, complexo de inferioridade, você se sente inferior, você se sente pequeno, porque o pai ou a mãe fazia aquelas comparações. Você só vai dar certo na vida se você for igual ao seu irmão mais velho, igual a sua irmã mais velha, igual ao seu tio, igual a sua prima, igual ao seu primo. E sabe o que você fazia quando criança? Tentava ser semelhante e buscava ser aquilo que você não era, porque você nunca ia conseguir ser. E por mais que você se esforçava, eles não reconheciam. Então você comprometia a sua essência, quem você era, para tentar agradar um pai, uma mãe ou alguém que exigia que você fosse igual. E hoje, depois de adulto, você tenta ser alguém para agradar quem? Você tenta ser quem você não é. Por qual motivo? Por qual motivo? Esse processo de crescimento na vida, você precisa enxergar e resolver. Eu fui fazer um processo de um desbloqueio emocional com um morador de rua, e lá não conta o vídeo todo, mas você precisa para o YouTube para você ver. Está finalizando a edição para postar no YouTube. Quero ir para São Paulo, vou levar meus filhos, esse final de semana. Eu vou liberar uma bonificação para vocês, ficam aqui. Vamos lá. Eu perguntei pro cara como foi a história dele com o pai dele. Ele falou rapidamente o ódio que ele tinha pelo pai. Ele falou, meu pai me abandonou quando eu tinha 4 anos de idade. Ficou só eu, minha mãe e meus irmãos. Né? E começou a chorar e falar. Aí ele contando a história dele. Aí eu perguntei, tem quanto tempo você está na rua? Ele contou várias coisas. Aí ele falou, 9 meses. Eu falei, você tem filhos? Ele falou, tem um. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 4 anos. Eu falei para ele, você está repetindo o mesmo padrão comportamental que o seu pai repetiu sobre a sua vida. Quando você tinha 4 anos, seu pai te abandonou. E tem 9 meses que você está fora de casa. E seu filho tem 4 anos. E você abandonou seu filho com a mesma idade. É inconsciente. A pessoa nem percebe. Ela entra em um loop de repetição de comportamento só de presenciar ou ouvir. Por exemplo, palavras como você é burro, você não vai dar nada na vida, você tem bloqueio de aprendizado, tem dificuldade de desenvolver algo novo. Porque ouviu muito isso. Comparações, rejeição, insegurança pela ausência paterna. Talvez seu pai não foi presente. Aí sabe o que acontece? Como o pai é a figura mais forte da família, como o pai é a parte mais forte da família, o provedor, aquele que deve morrer pela família, dar tudo pela família, quando ele é ausente ou ele não cumpre o papel dele, essa família cresce insegura. Mas um pai presente, a família cresce segura. Um pai ausente, a família cresce insegura. E hoje você tem um comportamento de insegurança.
Porque essa ausência paterna que deveria ser suprida, não teve, que é a figura do pai presente na família. Eu estou dentro desse final de semana, jornada interna. É isso aí, Luciano, vamos para cima. Tem um chamado grande, mas não sai desse ciclo, vai sair. Agora a pergunta que eu quero fazer para você. Esse final de semana eu já sei que tem um monte aqui que está dentro. Qual que é o seu desejo de participar esse final de semana comigo? Eu te falo o seguinte. Vai dar vontade de fugir, vai querer ir embora, sua alma vai gritar. Não, é mais um treinamento. Não é, porque jornada interna não é treinamento, não é curso, não é método, não é imersão. Nada disso. Jornada interna é uma experiência de vida no qual você nunca teve. Onde você vai tratar raízes emocionais, como você tem visto aí nos vídeos que nós temos postado, que a gente nem posta tudo para o povo não ficar julgando, condenando, porque a gente também não está nem aí, o povo julgar e condenar, para não assustar, porque tem coisa muito mais pesada do que a gente mostra aí nas redes sociais. Mas precisa ter coragem. Coragem para enfrentar o seu maior inimigo. E o seu maior inimigo é você mesmo. O problema é que você está fugindo há anos de você mesmo. Eu queria ir, mas moro longe. Não tem essa, tem gente vindo da Inglaterra. Aqui em São Paulo, não tem outro estado. Quando tem, nós falamos, mas é São Paulo, Alphaville. Quem realmente quer mudança vai estar aqui. Tem gente vindo de diversos estados do Brasil. A gente dá desculpa para tudo. Então é uma experiência, vai dar vontade de fugir. Por quê? Porque você fugiu a vida inteira. Você nunca buscou ajuda, entre aspas. Talvez você só buscou até onde você foi de interesse seu de ouvir como você gostaria de ouvir. Você nunca confrontou como deveria. Nunca foi na raiz. Nunca foi na raiz. Jornada é um caminho sem volta. É isso aí, ó. Quem já viveu, essa é a frase. Não tem como ser mais o mesmo. Então, quando você vai vir para o jornada interna, você vai enfrentar o que você nem imagina. Quem? Tudo que está aí dentro. Aí você vai assustar, porque você não enxergava. Estado de consciência ativado, sua alma vai rasgar, e a única opção que você tem é de resolver. Porque até hoje você só fugiu. E com certeza, muitas coisas na sua vida vai mudar. Como eu já vi várias pessoas que eram acompanhadas por psicólogo há 5, há 10 anos, sai do jornada interna, só vai lá, agradece e não volta nunca mais. Tem pessoas que tomavam medicamentos pesados, passa pelo jornada interna, trata algo na raiz da alma. Não estou falando aqui que vai acontecer isso com você, tá? Estou falando de casos que aconteceram. Lógico, você tem que procurar um médico e ver como você vai estar pós-jornada interna, se é essa orientação. Mas muda de uma forma definitiva. Alan, meu propósito é bem definido, o nome já diz, jornada interna. E dentro de mim, a mudança. A minha esposa estará comigo, vai ser um divisor de água e vai ser forte. Gratidão pela sua vida. Tamo junto, Luciano. Vamos lá, quem quer acessar a bonificação, vou encerrar a live agora. Escreve eu. A bonificação, tem alguma palavra específica, Milene? Ou só escrever eu e ir pro direct? Tamo junto. Bora viver uma das maiores experiências da sua vida. Jornada interna, turma 97. Quem tá aqui, você vai fazer a inscrição e vai ganhar mais uma, tá? E a inscrição que você vai fazer, existe uma bonificação única para você. Única, quem está na live. O que você vai escrever no meu direct? Estava na live e quero ter acesso à bonificação do Jornada Interna presencial. Amanhã minha equipe vai falar contigo. Link na bio, pronto, resolveu. O link está na bio, contato da minha equipe. Então vai no link da bio, que é o WhatsApp. Você vai clicar lá no link da bio, com o WhatsApp, você já vai cair no contato da equipe. E amanhã minha equipe vai falar contigo. Faz sua inscrição amanhã. Porque já estamos nas últimas vagas. Se você não fizer amanhã, para esse final de semana, fica difícil você participar. E eu te falo, a sua vida nunca mais será a mesma. Ok? Nunca mais será a mesma. Amanhã, às 23 horas, teremos outra live aqui. Fica no grupo de WhatsApp para você acompanhar. Quem não está no grupo, vai no Stories que está o link disponível ainda. Então, amanhã às 23 horas temos live. A bonificação é para quem está hoje na live. Vai no link da bio, clica lá,
minha equipe vai te ligar amanhã para você ter acesso a essa bonificação. E o final de semana nós estaremos juntos no Jornada Interna, ok? Tem um online? Tem, mas não vai ser esse final de semana, ok? Finalizando aqui a live, aguardo vocês lá no link da bio. Deus abençoe grandemente você e sua família. Grande abraço.